Tomai posse do reino preparado para vós, desde a origem do mundo. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o amor do Pai cheio de misericórdia e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, na qual colocamos no altar de Deus descanso eterno dos nossos queridos irmãos e amigos, Papa Francisco e o nosso querido Jorge, que há 7 dias participa das alegrias do céu. Coincidentemente, hoje é memória de São Jorge. São Jorge, essas providências de Deus, como diz uma amiga minha, aqui presente, acalenta o nosso coração e nos traz mais um bálsamo de conforto, de fé, de abraço da misericórdia do Pai. Nos coloquemos humildemente diante do coração do nosso Deus e, arrependido das nossas faltas e fraquezas, peçamos a Ele o seu perdão para celebrarmos menos indignamente esta Santa Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que vieste salvar os corações arrependidos,
cantemos o hino de louvor ao Cristo ressuscitado. Glória a Deus nas alturas e baixa terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade, que pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, fiquemos atentos à palavra do Senhor. Primeira leitura. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele. Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo,
ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em nome que é santo, em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em nossa terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte os que buscam o Senhor. De pé aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas conforme as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentemos por um instante. Minhas irmãs e meus irmãos, queridos familiares do meu amigo, querido Jorge, que há 7 dias participa das alegrias do céu. Eu gosto sempre de me referir assim, quando eu estou presidindo uma missa em sufrágio da alma de uma pessoa batizada. Toda pessoa batizada é nosso irmão em Cristo. E é muito bom acreditar vivamente na vida eterna e saber que quem passa para a eternidade passa para uma nova vida. Por isso eu me refiro a 7 dias participando das alegrias do céu. Hoje nós celebramos por Jorge, nosso irmão, e pelo nosso querido Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que tem o nome de Jorge também. Jorge Bergoglio, nosso querido Francisco, que nos deixou na última segunda-feira, causando tanta comoção para o mundo, não só entre nós cristãos católicos, mas para tantas outras pessoas de outras religiões que têm a primazia de saber, neste mundo, serem testemunhas da paz. Os anjos na noite de Belém cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quem tem boa vontade, quem assume a promoção do bem comum, são bem-aventurados do Pai, homens e mulheres. Por isso, essa comoção do mundo inteiro diante do testemunho que o Papa Francisco nos deixou. Mas nas alegrias da Páscoa que nós estamos
celebrando desde o último domingo, estamos na 8ª da Páscoa, e a igreja pede que estes 8 dias sejam celebrados na mesma alegria do domingo da Páscoa. Nós fomos agraciados pela palavra de Deus com esses 2 textos do Novo Testamento, bastante conhecidos. O milagre que Pedro e João realizam no templo de Jerusalém, em nome de Jesus Cristo. Eles são simplesmente canais do milagre, como qualquer santo, como qualquer um de nós. O milagre quem opera é Jesus Cristo. Nós somos canais desse milagre. E o que é que nós temos para oferecer às pessoas neste mundo? Jesus. Feliz da mulher e do homem que oferece Jesus Cristo ao outro. Às vezes nós nos preocupamos em oferecer tantas coisas próprias deste mundo material nosso e esquecemos de oferecer Jesus. A maior riqueza, quem o tem no seu coração pode se considerar rico. Quem tem Jesus no coração pode se considerar rico neste mundo, mas não é para ficar guardado para si. Jesus é para ser ofertado com o nosso testemunho de fé que nós temos nele, na sua pessoa. Por isso a palavra de Pedro e João com aquele homem paralítico que pedia uma esmola: nós não temos nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Essa é a fé dos apóstolos. A nossa fé está firmada no testemunho dos apóstolos e de todos aqueles que abraçaram Jesus Cristo desde os primórdios da igreja. Nesses 2000 anos de cristianismo, mulheres e homens tiveram a primazia de ofertar Jesus para o outro. Porque recordamos hoje a memória de São Jorge, um soldado romano, valente e guerreiro, porque deixou as armas para oferecer Jesus Cristo. Foi martirizado, porque fez uma opção por Jesus. São Jorge, que nós temos tanta devoção, guerreiro da fé, defensor de tantas coisas que a gente coloca. Até no Rio de Janeiro hoje é feriado no estado do Rio, por conta da devoção a São Jorge que os cariocas têm. Mas é um testemunho do amor de Cristo, da presença de Jesus em sua vida. Os santos, porque tanta comoção em torno da passagem do Papa Francisco? Porque ofereceu Jesus ao próximo, e ofereceu da forma mais bela, simples, direta, sem excluir ninguém. Eu acho que é o grande legado do Papa Francisco, é isso: não a exclusão. A igreja é para todos. Bonita uma expressão do Papa Francisco: eu prefiro uma igreja, não é, rachada, com os pés cheios de lama, do que uma igreja pura, santificada, trancada entre 4 paredes. A igreja em saída, que ele tanto pregou, porque soube levar Jesus Cristo às pessoas. E aqueles que criticaram tanto, começando de dentro da própria igreja, não compreenderam ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Preferiram o comportamento dos mestres da lei, fariseus, do que o Evangelho vivo de Jesus, tão aberto, tão próximo das pessoas e tão acolhedor. Senão ele não tinha juntado pecadores, publicanos, prostitutas e tantas outras pessoas que seguiram o Mestre na Galileia. Essa é a força transformadora do Evangelho. Se nós temos dentro de nós Jesus Cristo vivo e ressuscitado, o Cristo do Evangelho, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Pedro, o Cristo do Papa Francisco, o Cristo de São Jorge,
é hora da gente oferecer, sempre, como fez João e Pedro na porta formosa do templo, como fez Cleofas e o outro discípulo, que depois de reconhecerem o ressuscitado, ao partir o pão, não foram dormir em Emaús, voltaram correndo para Jerusalém para dar notícia aos outros. A passagem dos discípulos de Emaús é uma das páginas mais marcantes do Evangelho em torno do Cristo e da realidade da sua ressurreição. São Lucas atesta, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos do Senhor caminhavam de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros de distância. Quem já visitou a Terra Santa, nós temos esse local, Emaús, onde a gente visita também. E ali a gente celebra a missa e coloca-se essa passagem para que a gente possa meditar. É muito perto de Jerusalém, geograficamente. Estive lá agora, 2023, 8 dias antes de estourar essa triste guerra entre palestinos e israelenses. É uma tristeza. Aqui, 8 dias antes eu estava lá, nesse local. Foi o último local da Terra Santa que eu visitei. Foi Emaús, com um grupo da Canção Nova. Ali celebramos a missa meio-dia. Depois fomos para o aeroporto, pegamos o voo, Brasil. 8 dias depois, a tristeza da guerra que ainda hoje assola a faixa de Gaza, entre Gaza e Israel. Mas ali em Emaús acontece o encontro da fé com o ressuscitado. Os olhos dos discípulos se abriram ao partir o pão. Alguns exegetas, historiadores, dizem que em Emaús foi celebrada a segunda missa da história. A primeira missa na quinta-feira santa. No domingo de Páscoa, no caminho para Emaús, aconteceu uma grande liturgia da palavra. Jesus explicava a Cleofas e ao outro discípulo, que Lucas não dá nome, para que cada um de nós possa viver aquela experiência de caminhar com o Senhor. Jesus faz uma grande liturgia da palavra, pois ele explicava tudo o que iria acontecer com Cristo, com ele próprio, desde Moisés aos profetas. Liturgia da palavra. Na casa de Emaús, liturgia eucarística. Abençoou o pão, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos. E os olhos se abriram, reconheceram o Mestre. Não ficaram na casa de Emaús, voltaram para Jerusalém, porque a missa não termina quando o padre dá a bênção final. A missa continua quando o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E nesse tempo de Páscoa a gente conclui aleluia, aleluia. E os fiéis respondem graças a Deus, aleluia, aleluia. Lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, a missa continua. Por quê? Porque eu vou dar testemunho do Cristo que eu acolhi na palavra e na Eucaristia. E nós vamos dar testemunho hoje e sempre da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado, que é a nossa vitória, é a vitória do nosso querido Jorge, que há 7 dias participa das alegrias do céu. É a história da vitória do Papa Francisco sobre a morte e de cada um de nós, quando lá fora demos testemunho de que Jesus está vivo e ressuscitado. Como eu testemunho essa alegria na acolhida fraterna que eu devo ter para com cada irmão e irmã, sem excluir ninguém, sem dizer aqui você não pode. É triste quando a gente escuta um cristão dizer para o outro: não pode, é pecado, pelo amor de Deus. Não é? Hoje eu acolhi uma pessoa lá na Cúria que chegou assim meia triste assim, com os não podes que disseram a ela e com os pecados. Eu sentei e disse: não é que não pode, é assim, assim, assim. Quando terminou tudo, ela disse: o padre, muitíssimo obrigado.
como é bom a gente escutar uma palavra de misericórdia. Eu disse, porque Jesus é misericordioso, criatura. E não ligue para quem disse a você que não podia. Entendeu? Às vezes a gente está assim, né, aperreado do juízo, aí diz logo não pode. Né? Mas não é. É para a gente dizer palavras de acolhimento, de fé, para estimular cada vez mais a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Não vamos ficar trancados, como se referiu tantas vezes o Papa Francisco, numa igreja fechada. Nós precisamos de uma igreja em saída. A igreja somos nós, todos nós batizados, mulheres e homens comprometidos com a vitória do ressuscitado. A igreja em saída, que leva uma mensagem de vida, de paz, de acolhimento para as pessoas que tanto necessitam. E olhar para os nossos irmãos que estão no céu, na beleza da vida eterna, com a saudade que nos é peculiar, né? Mas com uma força extraordinária que nós temos, a força do amor. Santa Teresa de Jesus, não é Teresinha, é outra, Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, ela dizia que foi a força do amor que ressuscitou Jesus Cristo. Nós temos essa mesma força dentro de cada um de nós, a força do amor em Deus por aqueles que nós amamos. É essa força que nos aproxima todos os dias, todas as horas, todos os momentos daqueles que nós amamos e que já estão na eternidade. A força do amor e o poder da oração. Quando nós rezamos, se forma uma grande ponte do amor dos que estão na terra para com o amor dos que estão no céu. Na ponte da oração. E ali nós colocamos tudo que nós temos de mais santo e sagrado por esses nossos irmãos e irmãs que já nos antecedem na casa do Pai. Rezemos pelo nosso querido Jorge, rezemos pelo querido Papa Francisco, por todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo na palavra e no partir do pão. Que esta Eucaristia ilumine a nossa consciência de mulheres e homens de fé, fortaleça o nosso coração e nos torne discípulos comprometidos em anunciar o Cristo ressuscitado. A missa vai continuar lá fora, em nossa casa, no nosso trabalho, como ela continuou para Cleofas e para o outro discípulo, que pode ser qualquer um de nós, nessa passagem de misericórdia que São Lucas deixou para nós. Amém. Fiquemos de pé, vamos elevar a Deus nossas preces, nossos pedidos. Rezando por nós e por toda a humanidade, invoquemos o auxílio de Cristo ressuscitado, dizendo: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Para que a Igreja persevere como peregrina de esperança e viva com alegria esse ano santo, oremos. Ficai conosco, Senhor. Para que as celebrações e atividades pastorais das comunidades manifestem a presença de Cristo aos desanimados na fé, oremos. Ficai conosco, Senhor. Para que sejamos solícitos em partilhar o pão com os necessitados e consolar os angustiados, oremos. Ficai conosco, Senhor. Pelo nosso irmão Eduardo Jorge, pelo qual celebramos esta Eucaristia, que Deus conceda a ele a grandeza de uma eternidade, de paz e de luz infinita. Rezemos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelo Papa Francisco, por toda a Igreja de Jesus Cristo,
presente aqui na terra, para que saibamos todos os dias, sob a intercessão do Papa Francisco, levar uma mensagem sempre de vida e de paz a todos os homens e mulheres de boa vontade. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Que cada um de nós aprenda com os discípulos de Emaús a pedir a Jesus que fique sempre conosco, no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja. Fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. Assim pedir os discípulos de Emaús, que a gente faça sempre esse pedido, principalmente nos momentos em que a tristeza, as decepções e as angústias deste mundo possam deixar o nosso coração mais triste. Rezemos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, canto no ofertório. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal,
exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor
dentre os mortos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Paulo, seus auxiliares Josivaldo e Nereudo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho, Eduardo Jorge, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo. Em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos do nosso irmão Jorge Bergoglio, Papa Francisco, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Jorge e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração dos filhos de Deus que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, aguardando juntos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Minhas irmãs e meus irmãos, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
na cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderem chegar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, o santo profeta de Deus. O justo foi crucificado e a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Os dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é
conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Oremos. Purificados de toda antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos por um instante. Rezemos a Nossa Senhora pelo descanso eterno do Papa Francisco e do nosso querido irmão Jorge, que há 7 dias participa das alegrias do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa gratidão a todos que vieram participar desta Santa Missa. Deus nos conceda uma noite de paz, uma continuação de semana abençoada. Pela alma do nosso irmão Eduardo Jorge e do Papa Francisco, pelos quais celebramos esta Eucaristia, rezemos o repouso eterno dai-lhe, Senhor. O repouso eterno dai-lhe, Senhor. O repouso eterno dai-lhe, Senhor. Que as almas dos nossos irmãos Papa Francisco e de Jorge descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação respondam amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção e nos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo nos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso ter um ar, porque ele vive, tenho não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos
está em minhas mãos, é meu Jesus, que vive está